A área farmacêutica está saturada ou ainda tem espaço? Hello, resumeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Ayandra, se você não me conhece, eu sou farmacêutica, especialista em farmácia clínica e eu tô aqui no meu canal te ajudando a descomplicar e entender a farmacologia. Uma pergunta que eu recebo sempre é: o mercado farmacêutico está saturado? Ainda tem vaga? Eu vou me formar, eu vou arrumar emprego? Como é que está o panorama atual sobre a área farmacêutica para novos empregos, novas oportunidades? O que está acontecendo? E é isso que eu vou tentar responder hoje aqui para vocês, e eu trouxe alguns números para a gente analisar e a nossa opinião não ficar uma opinião muito arbitrária, ou seja, muito no achismo. Então a gente vai analisar os números e a gente vai chegar e tirar as nossas conclusões. E cada um pode tirar as suas. Eu vou dar a minha opinião no final e você pode tirar a sua com base no que eu vou apresentar aqui. Então a gente vai analisar três coisas diferentes para a gente conseguir embasar a nossa opinião. A primeira delas é o número de farmacêuticos que existe no Brasil. A segunda delas é o número de postos de trabalho que existem disponíveis para farmacêuticos hoje. E a terceira delas é o número de estudantes de farmácias que estão nas faculdades ou saindo das faculdades. E para que a gente consiga ter uma noção melhor, eu vou trazer dois cenários aqui. O cenário de 10 anos atrás, lá em 2010, mais ou menos 13 anos atrás, e o cenário mais recente em relação a esses números que eu falei. Então vamos lá, analisando o cenário há 13 anos atrás, 2010, o que a gente tinha? Bom, a gente tinha os seguintes números, vai aparecer aí na sua tela. A gente tinha 143 mil farmacêuticos, 481 cadastros de cursos de graduação de farmácia e a gente tinha mais ou menos 80 mil farmácias e drogarias no Brasil. No total de postos de trabalho, a gente tinha mais ou menos 115 mil postos de trabalho há 13 anos atrás, mais ou menos. Então, se a gente for fazer uma relação entre o número de farmacêuticos que existia naquela época e o número de postos de trabalho, a gente tinha uma relação mais ou menos de 1,2 farmacêutico por posto de trabalho. E uma coisa que é super importante que vocês entendam é que cada posto de trabalho não quer dizer que absorve apenas um farmacêutico. Existem postos de trabalho que absorvem 1, 2, 3, 6, 20 e por aí vai. Então, lá em 2010, essa relação de 1,2 farmacêuticos por posto de trabalho era uma relação muito boa. Naquela época, os farmacêuticos tinham pouca ou quase nenhuma dificuldade de encontrar trabalho. Por quê? Porque a quantidade de postos e necessidade do mercado era alta, enquanto a quantidade de farmacêuticos era baixa. Agora, quando a gente vem para o cenário de 2020, a gente consegue ver que algumas coisas mudaram. E aí a gente vai analisar, né? Será que essas mudanças realmente tiveram um impacto muito grande na dificuldade ou facilidade de arrumar emprego hoje? A área da farmácia está realmente saturada? É isso que a gente vai ver agora. 2020, que foi o último censo que foi feito pelo Conselho Federal, a gente tinha o quê? A gente tinha 637 instituições de graduação na área, ou seja, a gente teve um crescimento de 32%. A gente tinha 234 mil farmacêuticos, a gente teve um crescimento de 63% no número de farmacêuticos. E a gente tem 160 mil empresas e estabelecimentos na área farmacêutica no país. A gente teve um crescimento, então, de 39%. De cara, a gente já consegue ver que o número de farmacêuticos aumentou muito mais rápido do que o número de postos de trabalho. Assim como o número de faculdades de farmácia também aumentou bastante. E aí, quando a gente vê esses números e meio que sente assim, o mercado, a gente vê, nossa, não, tá saindo muito farmacêutico, formando muito farmacêutico, não tem mais espaço para todo mundo. Será que é verdade? Quando a gente faz aquela relação de farmacêutico por posto de trabalho, hoje a gente tem mais ou menos uma média de 1,5 farmacêutico por posto de trabalho. O que não é uma mudança tão grande de 10 anos atrás, onde a gente tinha 1,2. E o que eu quero lembrar é que um posto de trabalho normalmente absorve mais do que um farmacêutico e meio.
beleza? Então, por aí a gente já começa a sentir, nossa, não deve estar tão saturado assim. Mas será mesmo? Outra coisa que é super importante é a gente entender que dependendo da área onde você esteja, dependendo da região em que você esteja, possivelmente você vai ter uma sensação de muito mais saturação do que em outras regiões. Então, por exemplo, a região sul e centro-oeste são as regiões que apresentam maiores índices de saturação, enquanto nordeste, norte é onde existe o menor índice de saturação do mercado. Outra coisa legal também, trazendo mais para os estados, a gente vê que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina apresentam as maiores relações de farmacêutico por posto de trabalho, enquanto Sergipe, Piauí e Maranhão são os que apresentam os menores valores, ou seja, é muito mais fácil de arrumar emprego nesses estados onde os índices são menores, ou seja, quer dizer, tem muito mais oportunidade do que farmacêuticos disponíveis para ocupar essas oportunidades. E mais uma coisa para você ficar atento é que nas regiões de capital, nas regiões metropolitanas, a gente também tem uma tendência a ter o índice mais alto de saturação, enquanto no interior a gente tem índices menores, muitas vezes menores do que 1, que quer dizer o quê? Que existem postos de trabalho sobrando e não existem farmacêuticos suficientes para ocupar esses postos. E uma última informação para você é que a taxa de desemprego de farmacêuticos no Brasil hoje é uma das menores entre todas as profissões. A média é de 2,8% de farmacêuticos desempregados no Brasil hoje. Então é uma taxa muito baixa, quer dizer que o mercado ele consegue ainda está conseguindo absorver muito bem os farmacêuticos que estão se formando. Então, a minha opinião em relação a isso é que o mercado farmacêutico não está saturado ainda. Ele pode saturar daqui 10 anos, daqui 15 anos? Pode. Se a gente continuar aumentando exponencialmente o número de faculdades, continuar colocando muitos farmacêuticos e o número de postos de trabalho não aumentar, a gente pode chegar em uma saturação daqui 10, 15 anos, 20 anos mais ou menos. Mas eu não vejo que é o cenário atual hoje. O que eu vejo realmente acontecendo na farmácia é o que está acontecendo na maioria das áreas, que é muito mais uma polarização do que uma saturação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns profissionais estão conseguindo se destacar mais que outros, estão conseguindo melhores salários do que outros e, infelizmente, é uma quantidade bem menor de farmacêuticos do que o restante. Então, a gente tem muito mais uma polarização entre profissionais de destaque e profissionais medianos que nos faz acreditar que é uma saturação. Por quê? Porque a maioria está aqui. Então, as pessoas que estão aqui nessa parte, elas tendem a acreditar que o mercado está saturado. Enquanto para que os que estão nesse polo aqui, não existe essa sensação. Então, a pergunta que não quer calar é: o que fazer para sair desse polo aqui e ir para esse polo aqui de profissionais em destaque? Profissionais realmente valorizados, reconhecidos. Esse é um ótimo assunto, mas vai ser um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos que estão desesperados sem saber se o mercado está saturado ou não. Aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo que ajuda demais o canal e se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo em breve. Até mais!